Educação à distância, mudando realidades. Prezados alunos do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Rondônia, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de TCC1, Trabalho de Conclusão de Curso, onde nós estamos abordando quanto à elaboração do pré-projeto de pesquisa, que deverá ser apresentado no final deste componente curricular. Durante as outras aulas, nós estudamos inicialmente a respeito do programa, do processo de iniciação científica. Depois nós trabalhamos com os textos, a produção e a organização dos textos científicos. E à medida que os textos científicos eles vão sendo detalhados nas aulas anteriores, eu gostaria que vocês usassem isso como dica para a elaboração da atividade de percurso 3, que é a atividade do pré-projeto de pesquisa. Nessa aula, a aula 8, a nossa videoaula 8, nós vamos nos detalhar especificamente quanto à metodologia. Então, vamos trabalhar com a metodologia hoje. Metodologia. Como a pesquisa será realizada? Eu vou ter um elemento que compõe o meu texto científico do pré-projeto de pesquisa, que é muito importante. À medida que nós vamos adentrando dentro da construção desse pré-projeto de pesquisa, as responsabilidades quanto aos resultados dessa pesquisa e quanto à elaboração desse texto e desse documento, a gente vai percebendo que ela vai aumentando. A gente teve um momento que nós precisamos apresentar uma justificativa, um convencimento político. Depois a gente teve que elaborar os objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico da pesquisa, fazer um levantamento bibliográfico, fazer um cronograma. Mas agora nós vamos nos detalhar quanto à metodologia. Então, para o estudo da metodologia, nós vamos fazer uma análise de todas as questões metodológicas, do que vem realmente a ser o como realizar. A metodologia, ela, a grosso modo, é como eu vou fazer. É fazer esse detalhamento de como nós vamos fazer. Então, nós temos alguns tipos de pesquisas que são específicos e para cada tipo de pesquisa existe um método, existem instrumentos, existem técnicas para se chegar aos resultados. Então, vamos lá. Mostrar como será desenvolvida a pesquisa para atingir os objetivos propostos. A metodologia ela deve esclarecer o tipo de pesquisa a ser abordada, se vai ser bibliográfica, documental, exploratória, de campo. Ela deve delimitar o tempo, o espaço que são empregados na pesquisa, bem como as fontes dos dados que serão coletados, os instrumentos escolhidos para a coleta, as entrevistas, os formulários, os questionários. Tudo isso precisa ser detalhado no momento da elaboração da metodologia da pesquisa. A metodologia ela é o estudo dos métodos, ou então elas são as etapas a seguir num determinado processo. Ela tem como objetivo captar e analisar as características de vários métodos que são indispensáveis para avaliar as capacidades e potencialidades, as limitações e as distorções e criticar os pressupostos ou as implicações da sua utilização. Para isso, nós vamos ter que analisar, vamos ter que observar quais são os principais tópicos da metodologia. O primeiro é o tipo de pesquisa.
o tipo de pesquisa que nós vamos realizar, os dados que nós queremos obter. Que dados nós vamos querer obter? O tipo de pesquisa, ele vai me dizer qual é o dado. Se eu quero uma pesquisa, o meu dado que eu quero é um dado quantitativo, eu vou fazer uma pesquisa de abordagem quantitativa. Se os dados que eu quero obter são dados de natureza de abordagem qualitativa, então o tipo de pesquisa vai ser uma pesquisa qualitativa. Então, nesses momentos, nós vamos observar que a pesquisa ela está dividida dentro desses 4 elementos aí necessários. Vamos lá? A abordagem, a natureza, os objetivos e os procedimentos. Continuando, a forma como eu vou obter esses dados. Como é que eu vou obter esses dados? Como é que eu vou fazer esse levantamento de dados? Que população eu vou levantar esses dados? É com mulheres? É com crianças? É com idosos? É com crianças em que escolarização? É com crianças em escolarização do ensino fundamental do 2º ano? Então, eu vou precisar ter a população que vou trabalhar e eu vou precisar da amostra, ter uma amostra com isso. Isso aí dependendo do tipo de pesquisa que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com uma pesquisa quantitativa, eu vou ter um número de pessoas que vão fazer parte dessa população, então eu posso utilizar todo esse quantitativo de pessoas. Eu vou entrevistar 250 mulheres, né? Eu vou fazer uma pesquisa em alunas, em estudantes, estudantes negras. Vamos pegar aqui esse exemplo. Então, eu vou entrevistar 250 estudantes negras do ensino médio na escola João Bento da Costa, um exemplo. Então, vamos supor que eu queira utilizar uma amostra. Dentro desses 250, eu vou fazer uma amostra, vou selecionar uma amostra, que essa amostra ela pode ser uma amostra aleatória, ela pode ser uma amostra feita por sorteio, ela pode ser uma amostra feita por identidade. Eu vou pegar mulheres negras no ensino médio com a idade de 16 a 18 anos. Ou então com aquela amostra. Eu vou utilizar mulheres negras no ensino médio com idade de 40 a 60 anos. Então, a população e a amostra, eu preciso explicar na metodologia quem fará parte dessa população e que amostra é essa. E como que eu vou tratar esses dados? Eu fiz um levantamento com essas mulheres, eu utilizei essa população de mulheres, e eu tenho esses dados, eu já tenho esses dados aqui levantados. Então, que tratamento eu vou dar a esses dados? E que limitações eu também vou apresentar? Os pontos fracos na pesquisa, os pontos fortes que precisam ser melhorados. Então, vamos revisar os 4 elementos: a abordagem, a natureza, os objetivos e os procedimentos. Então, vamos detalhar um a um. Vamos começar com o tipo de pesquisa quanto à abordagem. Durante a fase escrita do projeto de pesquisa, a primeira classificação que nós vamos ter, que é fundamental, é a metodologia da pesquisa, o método da pesquisa. E como que nós vamos abordar? Nós vamos precisar fazer uma abordagem quantitativa ou nós vamos precisar fazer uma abordagem qualitativa. Exemplificando melhor, nós vamos pegar aqui as abordagens qualitativas. Veja bem, existe uma relação entre o mundo e o sujeito, além daquela traduzida em números. Então, a abordagem qualitativa, eu vou apresentar meus resultados, embora eu não tenha a intenção de apresentar esses resultados necessariamente em números, né? Eu posso pesquisar utilizando 250 mulheres
250 mulheres negras que estudam no ensino médio e apresentar resultados qualitativos, sim, só que eu não vou utilizar resultados, não vou fazer uma abordagem que venha me dar resultados numéricos, eu vou apresentar uma abordagem que me dê resultados qualitativos. Nessa abordagem, o objetivo geral é pesquisar e entender a explicação desse fenômeno. Vamos verificar aqui que nós vamos utilizar o fenômeno racismo, né? Então, eu vou explicar de modo qualitativo como que se deu esse processo do racismo entre essas 250 mulheres. A partir daí eu posso utilizar uma amostra, assim como eu falei na fala anterior, sim. Então, esses dados, a subjetividade e as nuances que não estão sendo quantificáveis. Existe, importante eu falar aqui com vocês, que existem tendências em pesquisas. Há pesquisadores que não fazem pesquisa quantitativa, só fazem pesquisas qualitativas. E isso não quer dizer que esse pesquisador ele tem um nível, um desempenho melhor ou menor do que o que faz quantitativo. Então, não existe uma relação de que a pesquisa quantitativa ela é melhor do que a pesquisa qualitativa, ou que a pesquisa qualitativa é melhor do que a quantitativa. Não. Eu já orientei acadêmicos, estudantes de graduação, de pós-graduação, em pesquisas quantitativas, né? Porque houve necessidade daquele problema ser respondido, ser apresentado de modo quantitativo. Os instrumentos utilizados me deram resultados quantificáveis, né? E assim como também já orientei, embora cada pesquisador tenha a sua prática, tenha a sua relação mais próxima, que eu não vou aqui caber dizer qual é a minha, né? Mas cada professor sabe, é só analisar, observar os estudos que eles têm produzidos, que nós vamos identificar muito bem. Olha, esse estudo é um estudo que foi desenvolvido de modo qualitativo. Então, boa parte dos estudos desse pesquisador foi estudos qualitativos. Ou então, esse estudo ele foi apresentado com base quantitativa. Geralmente, os estudos quantitativos, eles requerem instrumentos bem mais apropriados, instrumentos bem mais detalhados para o levantamento de dados e as análises de dados. Quem trabalha com pesquisa quantitativa, geralmente faz uso de um instrumento tecnológico que possa ajudar, que possa contribuir na elaboração e no trato com esses dados, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma pesquisa qualitativa que eu apresento aqui nesse slide. É assim, ó. Os comportamentos e os sentimentos de mulheres que têm filhos em prisões. Então, qual é a minha população? Mulheres, né? Qual é o detalhamento do tema? A delimitação do tema, mulheres em prisão. Um outro delineamento metodológico são os comportamentos e os sentimentos. Então, esses comportamentos e esses sentimentos, eles podem não ser expressos de modo quantificáveis. Eles podem ser expressados e podem ser detalhados de modo qualitativo. Então, o pesquisador vai utilizar a abordagem qualitativa para desenvolver isso. Eu sei que eu estou demorando muito dentro dessa questão da abordagem qualitativa para a abordagem quantitativa, mas ela é intencional para que os alunos... Existe algumas interpretações muito errôneas em relação aos trabalhos quantitativos e aos trabalhos qualitativos e até mesmo tendenciosos, né? Então, é muito importante que esse detalhamento seja feito e que vocês apresentem na hora que forem escrever o pré-projeto de pesquisa, dizendo que a pesquisa é de abordagem
qualitativa. A minha pesquisa é de abordagem quantitativa. Vamos detalhar mais quanto à abordagem quantitativa? São elementos quantificáveis. Já diz assim: o objetivo da pesquisa é analisar os fenômenos a partir da quantificação, né? Normalmente através de ferramentas estatísticas. Olha aí, lembra que eu falei? Existem alguns instrumentos que são adquiridos pela internet. Você pode comprar esses equipamentos, essas ferramentas de estatísticas. Não são tão caras, mas você que trabalha com pesquisa quantitativa, é importante que você, inclusive, indique como foi dado, quais foram os procedimentos dados àqueles dados, né? Eu fiz uma pesquisa quantitativa com um aluno que foi publicado numa revista na Costa Rica. E essa pesquisa ela foi totalmente quantitativa. E nós utilizamos um instrumento básico, né, para a utilização da ferramenta de estatística. E durante a apresentação dos resultados, nós identificamos, deixamos esclarecido quanto à análise desses dados. Porque, veja bem, quando uma pesquisa ela é apresentada e ela é aceita numa academia, numa revista acadêmica, o avaliador que vai levar essa pesquisa a aprovar para publicação ou não, ele pode utilizar aquele instrumento e fazer uma reaplicação para ver se realmente aqueles dados eles estão concretos, para ver se aqueles dados eles são verdadeiros. Então, olha, eu utilizei a ferramenta X para análise de dados. Eu fiz uma pesquisa com 500 crianças e os resultados são esses. Então, que foram tratados a partir da ferramenta estatística tal. Ele pode ter aquela ferramenta e aplicar ali e realmente dizer, olha, essa pesquisa ela está correta, ela tem base, então eu aprovo, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo de uma pesquisa quantitativa. Perfil dos adolescentes em um curso de graduação em relação a gênero, idade, grau de escolaridade, raça e orientação sexual. Então, eu vou trabalhar com um curso de graduação e eu vou fazer uma pesquisa em relação a gênero. Aí eu vou precisar fazer um levantamento de idade, de grau de escolaridade, de raça, de orientação sexual. Então, a cada categoria que eu estou listando aqui, eu vou precisar apresentar um dado. Vou pegar esses professores, esses docentes e vou fazer uma categorização de idade. Então, desse curso de graduação, eu tenho 200 professores, 200 docentes. Então, eu vou fazer uma categorização estatística quanto à idade, né, desses professores. Quanto ao grau de escolarização, quanto à raça e quanto à orientação sexual. Então, é notório que aqui nós vamos fazer uso de estruturas de tabelas, estruturas de gráfico e que nós vamos precisar de ajuda de um equipamento de estatística. Então, assim, geralmente há pesquisadores que não trabalham com pesquisa quantitativa porque não têm domínio, muitas vezes, desses instrumentos. Tá? Então, quando a gente está estudando a respeito de metodologia, é importante que a gente compreenda muito bem como que se dá a abordagem qualitativa e como que se dá a abordagem qualitativa. E aí a gente vai seguir e a partir daí a coisa vai desandando de forma mais clara, porque nós temos a pesquisa quanto à natureza. A pesquisa quanto à natureza ela está classificada em duas formas. Elas estão classificadas em duas formas. Ou ela é uma pesquisa básica ou ela é uma pesquisa aplicada. Veja bem, aqui também eu gostaria de fazer um esclarecimento a vocês, alunos, quanto à natureza da pesquisa. Não
eu não posso sobrepor assim como eu não posso sobrepor quanto à abordagem, acreditando que a abordagem quantitativa ela é superior à abordagem qualitativa, ou vice-versa, eu também não posso fazer esse referenciamento de que a pesquisa básica e a pesquisa aplicada elas têm teor diferenciado. Pode até ter, eles têm, porém ela está de acordo com a natureza da pesquisa. Então vamos ver o que é uma pesquisa básica? Joguem no slide, vamos lá para o slide. Ela tem o objetivo de gerar conhecimentos novos para o avanço da ciência, sem alguma aplicação prática prevista. É uma pesquisa puramente teórica, que requer obrigatoriedade, uma revisão bibliográfica. Vamos para a aplicada, para a gente poder entender bem. A aplicada, ela gera conhecimentos também, porém aplicações práticas, com solução de objetivos específicos. Então, as duas pesquisas, elas contribuem com a ciência. Elas estão ali, elas têm um caráter científico, elas têm um teor científico. Uma vai gerar conhecimentos novos para a ciência com uma aplicação bem mais prática, né? A outra com o objetivo de solucionar um problema. A pesquisa básica, ela pode mais tarde se tornar uma pesquisa aplicada, né? Também pode. Por exemplo, uma pesquisa que é de investigar os tipos de tratamento eficaz para o diagnóstico da fibromialgia. É uma pesquisa aplicada. Vamos pegar aqui um exemplo de uma pesquisa básica. Uma pesquisa que não quer dizer que você está fazendo uma pesquisa na graduação, que essa pesquisa ela vai ser básica. Ela pode ser aplicada, né? O que vai acontecer é o seu nível de relacionamento com a pesquisa, o nível de envolvimento que você tem com essa pesquisa, para que essa pesquisa ela não seja somente uma pesquisa básica, ela venha a ser uma pesquisa aplicada, tá? Então, quanto à natureza, não significa também que o aluno que vai desenvolver uma pesquisa aplicada, ele vai ter uma nota diferente do aluno que vai desenvolver uma pesquisa básica. Não. Ela é uma pesquisa básica, ela tem como importância tratar sobre o comportamento de crianças no primeiro dia de aula, né? Então, é uma pesquisa básica? Sim, nesse momento ela é uma pesquisa básica. Ela pode até estar dentro de uma pesquisa básica, mas aí eu posso jogar dentro, utilizando outros conhecimentos científicos, ou então com a contribuição de outros elementos científicos. Eu vou abordar também o posicionamento científico, o posicionamento político, né? Eu vou introduzir dentro dessa pesquisa elementos relacionados aos aspectos financeiros. Por exemplo, crianças de uma determinada classe entram na escola com quantos anos e crianças de outra determinada classe entram na escola com quantos anos? Qual é a diferença? Então, essa pesquisa ela já vai se tendo um teor mais aplicado, que ela vai ter uma contribuição maior, inclusive ela pode até gerar políticas públicas voltadas para a inserção de crianças na escola, né? Então, a partir de projetos, de pesquisas, tanto básica como aplicada, que nós temos alguns resultados gerados de políticas públicas. Quanto aos objetivos, aí também a gente vai seguir. Existem pesquisas exploratórias, né, que a gente tem maior familiaridade com essa pesquisa, com esse problema, então a gente vai fazer explorar, né, fazendo um trabalho bibliográfico, entrevista com pessoas que têm experiências com a prática do problema, tá? Uma pesquisa descritiva também era um certo fenômeno, por exemplo, descrever uma certa população, uma certa comunidade, quer seja uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola. Então, eu vou descrever utilizando técnicas bem mais padronizadas. Outro tipo, uma pesquisa explicativa, identificar os elementos, os fatores que determinam alguns fenômenos, né?
Aqui ele dá, o Gil ele dá um exemplo de que uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de uma pesquisa descritiva. E assim vai. Uma pesquisa, quanto aos objetivos, ela pode dar continuidade a uma outra pesquisa. O importante é que essa pesquisa faça a diferença no meio acadêmico, ela vai contribuir com novas pesquisas. Um outro pesquisador vai olhar, vai direcionar essa pesquisa com um foco descritivo, o outro vai olhar com um foco explicativo. Aí a gente também tem outras, as pesquisas experimentais, ela soluciona a partir de variáveis diferentes. Eu vou pegar algumas variáveis. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo de mulheres negras no ensino médio. E aí eu vou pegar algumas outras variáveis. Eu vou pegar mulheres negras no ensino médio de 16 a 17 anos, eu vou categorizando, e à medida que essa categorização eu vou fazendo experimentos entre os resultados que eu tenho com mulheres de 16 a 18 anos, o experimento que eu tenho com mulheres de 19 a 21, de 21 a 25, então eu vou fazendo uma pesquisa experimental. A pesquisa bibliográfica é uma pesquisa muito comum, a gente tem visto muitos alunos da graduação fazerem pesquisas bibliográficas partindo de elementos que vão estar nos livros, nos artigos, nos periódicos, na internet, com a revisão bibliográfica, com o levantamento bibliográfico feito. A pesquisa documental, o nome já diz, é um tratamento analítico que se faz pautado em alguns documentos, né, alguns materiais que já foram publicados. Outro tipo, a pesquisa de campo, são investigações realizadas através da coleta de dados junto a algum grupo de pessoas. Por exemplo, aqui no slide nós colocamos as produções agroflorestais das famílias do Movimento Sem Terra em Ariquemes, Rondônia. Então eu vou fazer uma pesquisa de campo. Eu sou aluno do curso de pedagogia e eu quero fazer uma pesquisa direcionada, eu vou insistir no mesmo exemplo, com professores que atuam no segundo ano do ensino fundamental, no componente curricular de língua portuguesa, na escola X. Então, eu vou ter que fazer uma pesquisa de campo, eu vou ao campo, fazer um levantamento. Meus participantes, quem são os meus participantes? São professores do segundo ano da escola. Por que eu escolhi essa escola? Então, eu vou precisar. Por que eu escolhi esse grupo de participantes? Então, tudo isso eu preciso detalhar na minha metodologia. A pesquisa ex post facto significa assim, são investigações relacionadas por alguma causa ou por algum efeito. O exemplo disso está nas causas e nos efeitos da evasão escolar. Então, vou direcionar uma pesquisa. Vai ser uma pesquisa qualitativa, né? Posso fazer uma pesquisa aplicada, eu posso fazer uma pesquisa básica em relação à evasão. Sim, eu posso apresentar dados quantitativos, assim como eu também posso apresentar dados qualitativos. Mas, nesse momento aqui, eu vou relacionar quanto aos fatos, aos efeitos que levam à evasão. Então, ex post facto, são fatos que aconteceram, são fatos e acontecimentos do passado que acontecem. Então, eu vou fazer um levantamento histórico, vou precisar fazer um campo com outras. É sabido que falar sobre evasão escolar, eu vou precisar utilizar uma interdisciplinaridade a partir de outras áreas do conhecimento. Eu vou buscar na sociologia, eu vou buscar na filosofia, eu vou fazer um contexto histórico, eu vou buscar na política, na ciência política, eu vou buscar na história, eu vou precisar compreender os elementos que contribuem
para a exclusão naquele determinado lugar. Essa pesquisa que eu vou fazer, se é em Porto Velho, eu vou precisar compreender os elementos que contribuem com a exclusão em Porto Velho. Se for numa zona ribeirinha, quais são os elementos? É transporte, né? O acesso às escolas. Então, essa pesquisa ela também pode ser utilizada dentro de um campo mais experimental. Pesquisa de levantamento é uma pesquisa de estudo exploratório também é utilizada nas pesquisas exploratórias, né? Um exemplo de uma pesquisa de levantamento é o censo. O censo escolar é uma boa pesquisa de levantamento. A pesquisa survey, que são as enquetes, também a gente vê muito isso acontecer na rua, né? Tem uma grande diferença da pesquisa de levantamento para a pesquisa survey, né? A pesquisa de levantamento ela é mais exploratória, eu vou descrever. Eu vou utilizar alguns recursos, alguns instrumentos, por exemplo, questionário ou algumas entrevistas. Já a pesquisa survey, eu vou ter um mapeamento, um espaço, um procedimento com uma certa... de pessoas que serão... participantes daquela pesquisa através de uma enquete. Então, são exemplos de pesquisa survey. As pesquisas de opinião sobre determinado assunto, né? E a realização de um mapeamento geográfico botânico, por exemplo, são exemplos de pesquisa survey. Estudo de caso é uma pesquisa que aborda especificamente um objeto, né? O estudo aprofundado e detalhado de um determinado assunto. Pesquisa participante, a gente tem muitos autores da pedagogia que escrevem, que abordam a pesquisa participante, em que depende do envolvimento e da identificação do pesquisador. É muito claro a pesquisa participante dentro dos estudos e das pesquisas em pedagogia e em educação, porque avalia a participação e o envolvimento e a identificação do pesquisador com aquele grupo, né? O pesquisador, o Brandão, ele traz um bom exemplo para isso, que é o estabelecimento de programas públicos ou plataforma pública, a determinação de ações básicas de trabalho de grupo em que há o envolvimento do pesquisador. Então, o pesquisador... ele está muito inserido, ele está muito envolvido dentro da pesquisa participante. Ele precisa ter uma identificação muito próxima. Lembra lá atrás, quando a gente falou de tema e de familiarização do tema? Então, as pesquisas participantes também elas são muito contribuídas com essa... Eles são muito contribuídas com essa familiarização, com essa identificação. Pesquisação, né? Ele vai associar teoria e ação. Os pesquisadores e os participantes da situação do problema se envolvem de modo mais cooperativo e de modo participativo. Geralmente, essas atividades, essas pesquisas que são realizadas em comunidades, né, comunidades, vamos dizer assim, de extrativismo, essas comunidades agrárias, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, há uma pesquisa, geralmente os pesquisadores utilizam esse procedimento da pesquisação. O pesquisador ele vai à comunidade, ele se envolve com a comunidade, ele participa geralmente de um trabalho cooperativo, ele faz parte geralmente de uma ONG que lida com comunidades quilombolas. Então ele desenvolve ali uma atividade, um projeto com um procedimento de pesquisa voltado para a pesquisação. E a pesquisa etnográfica é justamente quando a gente entra desse exemplo que eu fiz anteriormente. É um estudo de um grupo.
O estudo de um povo. Então, é uma pesquisa etnográfica. Algumas características são bem marcantes na pesquisa etnográfica e são pesquisas muito marcadas aqui no estado de Rondônia. Há um desenvolvimento de pesquisas muito sérias e pesquisas muito eficazes que têm gerado bons resultados. São pesquisas etnográficas aqui em Rondônia, por exemplo. O uso da observação participante na análise de dados, a interação entre o pesquisador também e esse grupo. Um exemplo disso são as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, como eu falei na pesquisação, a ênfase do processo e não nos resultados finais. Então, a pesquisa etnográfica, o pesquisador ele dá muita ênfase às questões processuais do que, inclusive, até mesmo nos próprios resultados. O foco na visão dos sujeitos e nas suas experiências. E, geralmente, não há intervenção do pesquisador sobre o ambiente que ele está sendo pesquisado, mas ele tem um foco muito grande acima do sujeito que eles estão pesquisando. Vamos fazer um resumo? Vamos fazer um resumo dos tipos de pesquisa? Então, a gente tem lá, quanto à abordagem, a gente tem, de um lado, o quantitativo e do lado o qualitativo, que eles chamam quali, pesquisa quanti, pesquisa quali e pesquisa quanti. Então, de um lado, a gente tem um pesquisador com um dado estatístico na mão, buscando número, buscando quantificar, e do outro lado ele está com gravador, né, gravando a entrevista, porque ele quer os detalhes da subjetividade daquilo que foi apresentado. Aí, quanto à natureza, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Aí tem dois pesquisadores aí, tem dois cientistas. Um cientista fazendo uma pesquisa primeiro básica e depois ele fazendo uma pesquisa mais aplicada. Ali a gente vê ele na mão com os questionários nas mãos, né? E do outro lado a gente vê ele com uma proveta, né? Um instrumento assim, como se ele levou aquela pesquisa, saiu de um campo mais bibliográfico e partiu para um campo mais laboratorial. Aí há algumas, quanto aos objetivos, a exploratória, lembra da exploratória com a familiaridade, com as hipóteses, envolve um levantamento bibliográfico, a descritiva, que vai descrever os fenômenos, a explicativa, que vai explicar o porquê das coisas. E aos procedimentos, a gente tem uma série de tipos de pesquisa quanto aos procedimentos que vocês vão se identificar mais tarde com o tipo de pesquisa que vocês vão fazer quanto aos procedimentos. Então, já vão criando aí a linha e o direcionamento de pesquisa de vocês. Tá? A partir desta aula, vocês já vão compreendendo e conhecendo qual vai ser a minha linha e a minha prática de pesquisa, o meu envolvimento. Olha, eu me identifico mais com pesquisas quantitativas, né? Eu me identifico mais com pesquisas de abordagem qualitativa. Eu vou trabalhar com pesquisas básicas e pesquisas aplicadas, não tem problema, mas eu vou usar uma pesquisa exploratória. Então, a partir daí, nós vamos construindo a nossa identidade enquanto pesquisador. Na próxima aula, nós vamos falar especificamente da finalização da nossa componente curricular, da nossa disciplina de TCC1, que é a elaboração desse pré-projeto de pesquisa, e nós vamos fazer um detalhamento do instrumental que é o projeto de pesquisa para facilitar esse trabalho. Muito obrigado pela participação na aula de hoje e vamos identificar qual é a nossa linha de pesquisa. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.